As 7 taças do Apocalipse. Conheça as últimas pragas da ira de Deus sobre os homens. O livro do Apocalipse narra como serão os dias que vão anteceder a volta de Jesus. Desde o surgimento do Anticristo, passando pelos anos do seu reinado na terra, até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens. E se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto estava na ilha chamada Patmos, veremos que este livro, além de tratar sobre o fim dos tempos com uma linguagem poética, também faz questão de enumerar as coisas que estão por vir, como por exemplo as 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E é exatamente sobre essa última série de julgamentos de Deus que nós vamos falar nesta mensagem. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse, o apóstolo João registra a visão que ele teve dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. E é nesta passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando-os sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo de eles se arrependerem. Como acontece quando os anjos tocaram as 7 trombetas em Apocalipse capítulo 8 ao capítulo 11. Porém, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira, em que já não há mais oportunidade para arrependimento, ou seja, ninguém mais poderá ser salvo. E algo que gera muita dúvida nas pessoas é a relação às 7 trombetas e às 7 taças. Basicamente, a diferença entre elas é que as trombetas avisam que Deus derramará o juízo final, e as 7 taças são o cumprimento disso. Por exemplo, as trombetas e a destruição atingirá apenas 1/3 da terra, o mar, os rios, o sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atingirá tudo e a todos. No início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu os anjos segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que contemplarão a sua ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona uma espécie de mar de vidro, de onde todos aqueles que não se curvam ao anticristo se mantiveram fiéis ao Senhor e cantarão louvores ao Criador. Esses estão protegidos do que acontecerá no derramamento das 7 taças. Essas pessoas que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, Apocalipse 15, verso 2, estarão adorando a Deus com um cântico de Moisés e do Cordeiro, Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4. E esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o canto de Cordeiro é uma referência à obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. Vamos ver como será esta canção. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Apocalipse capítulo 15, verso 3 e verso 4. Isso mostra que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão desse mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. Esse cântico é muito importante para entendermos o porquê do juízo que irá acontecer. E perceba que eles cantam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isto significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que será derramada nas 7 taças é correta e refletirá a justiça do Deus Todo-Poderoso. E na continuação do cântico, vemos uma pergunta muito interessante: quem não te temerá,
ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta você verá ao longo deste vídeo. E como todo o livro do Apocalipse, essas passagens também trazem muitas referências ao texto do Antigo Testamento, além do Cântico de Moisés. As próprias taças são muito parecidas com algumas pragas que castigaram o Egito no passado, em Êxodo capítulo 7 ao capítulo 11. Um exemplo disso é quando o apóstolo João vê o santuário no céu se abrindo, Apocalipse 15, verso 5 ao verso 8. Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança. Era o lugar da habitação de Deus com o povo de Israel, desde o 25, do verso 16 ao verso 28. Depois que o santuário de Deus se abriu, saíram 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecentes e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Apocalipse 15, verso 6 e verso 7. Muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens, e isto significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. Depois disso, vemos que o santuário foi tomado de fumaça e que ninguém podia entrar nele até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15, 8. Isso também nos faz lembrar a passagem do Antigo Testamento onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Êxodo 40, 35 e 34. 1 Reis 8, 10 e 11. Mas no derramamento das taças não há mais possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada e ele não irá parar até os seus propósitos serem alcançados. Aqui o santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso às misericórdias do Pai. Já no capítulo 16 do livro do Apocalipse, começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se que elas virão apenas sobre aqueles que adoram e serviram o anticristo. Os santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a igreja de Cristo está ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente pela sua volta à terra, onde estabelecerá o seu reino de 1000 anos. Vamos conhecer as 7 taças. A primeira taça. O apóstolo João escreveu: ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriu-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2. A primeira taça será derramada sobre a terra, e todos aqueles que tiverem a marca da besta e entregarem suas vidas ao anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas e serão incapazes de ser curados. Aqui João está descrevendo a dor da aflição do homem sem Deus, que é algo terrível e doloroso. A segunda taça. Está escrito: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Apocalipse 16, verso 3. A segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo ser vivente que havia ali. Se as trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Isso mostra a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento desta taça acontecerá algo terrível e com certeza causará pavor em todos aqueles que decidirem não seguir os caminhos do Senhor. Veja o que está escrito: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu és santo, que és e que era, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem.
E ouvi no altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, verso 4 e 7. Essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. Perceba que os ímpios que derramaram o sangue dos profetas no passado terão de beber esta água transformada em sangue. Isso mostra que o quanto o julgamento de Deus ele é justo. Se você ler Apocalipse 6, verso 9 ao verso 11, verá que na abertura do quinto selo, os mártires que morreram por causa da sua fé clamam pela justiça de Deus contra aqueles que os mataram. Agora, no derramamento da terceira taça, Deus responde suas orações e se vinga daqueles que tiraram suas vidas. E por isso que no versículo 7, o anjo canta: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça. No derramamento da quarta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios começará a ficar ainda pior. Vamos ver o que está escrito. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder que o sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Apocalipse capítulo 16, do verso 8 ao verso 9. A quarta taça vai ser derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles serão castigados por isso. Eles ignoraram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar. Mas agora, todos terão de sentir o grande calor que ele causará na terra. E não será só isso, essa passagem ainda mostra que mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependerão e em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, elas blasfemarão contra Deus. Você se lembra da pergunta feita no Cântico dos Santos, registrada no capítulo 15? Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta. O homem estará tão cego em sua perversidade que mesmo diante do castigo, desrespeitará o Deus Todo-Poderoso. A quinta taça. Já na quinta taça da ira de Deus será derramado diretamente contra Satanás. Vamos ver o que está escrito. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Apocalipse capítulo 16, do verso 10 e verso 11. Vemos nesta passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta, que é o centro do governo do anticristo. Quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso e as pessoas se desesperarão. Elas se sentirão abandonadas, pois o líder que tanto admiravam será humilhado pelo Senhor. Porém, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus ao invés de se arrependerem das suas obras malignas. Eles mordem a língua de dor, mas encontram forças para declararem que são inimigos de Deus. A sexta taça. O derramamento da sexta taça da ira de Deus descreve o Armagedon, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirem para tentar derrotar Israel. Veja o que está escrito. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas, para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da sua boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos e demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha.
Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon, capítulo 16, 12 a 16 do Apocalipse. O significado da palavra Armagedon é montanha de Megido, que fica na região de Israel. E será neste lugar que acontecerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia conta que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para enfrentarem os judeus em Jerusalém. Essa guerra terá propósito de destruir o povo judeu, assim impedir a volta de Jesus. Este é o momento final da grande tribulação, na qual a Bíblia diz que os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. Marcos 13, 20. Este é o momento em que Cristo aparecerá como um ladrão à noite para livrar o seu povo de destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 12. Em uma coisa interessante nesta taça da ira de Deus é que lembra uma passagem do Antigo Testamento que está no capítulo 4 e 5 do livro de Juízes. De acordo com a Bíblia, o povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo rei Jabim. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, a não ser se esconderem de medo. Juízes 5:6. Pois o poder daquele exército era devastador. Então Deus, através de Débora, avisa que entregaria o inimigo nas mãos do povo de Israel. Juízes 4:14. Esta batalha foi travada em Megido, no mesmo lugar do derramamento da 6ª taça, e o inimigo foi derrotado pelo próprio Senhor. Juízes 5:20. Assim acontecerá quando Cristo derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. 7ª taça. A última taça é a descrição da batalha, da cena de maior terror da história da humanidade, também conhecida como o juízo final. Veja o que a Bíblia diz. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindos do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Apocalipse 16, 17 a 21. João ouviu uma voz que saía do santuário dizendo: está feito. Essa era a voz do próprio Deus anunciando que chegou o momento em que a sua ira sobre a terra iria terminar. O mundo então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, mencionado em Apocalipse 14, 10. Em seguida, a grande Babilônia é despedaçada, o império do anticristo destruído, as cidades das nações são arruinadas e todas as ilhas se deslocam. As montanhas desaparecem e as pedras enormes caem do céu em cima daqueles que não serviram o Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo para os pecadores. Por isso, arrependa-te enquanto é tempo. Graça e paz.